O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, eu já disse, quem não veio aqui na última vez, da última missa, nem tem vindo nesses últimos tempos, que aproveitaria este tempo da Páscoa para dedicar as minhas homilias sobre a própria missa. Então, eu já expliquei, mas não faz mal de explicar para aqueles que não estão aqui, aqueles que também nos acompanham, eventualmente vendo a gravação da homilia pelo YouTube, que na homilia nós podemos, e o mais comum, é de explicarmos os textos bíblicos. Porém, é possível na homilia tratar de tudo aquilo que faz parte da missa, além dos textos bíblicos. Poderiam ser os outros textos, por exemplo, as orações que nós fazemos, também os ritos e assim por diante. Então, dada a importância da celebração da Santa Missa na nossa vida e para a nossa vida cristã, então eu estou dedicando essas homilias, vão ser, na verdade, poucas, para meditarmos um pouco sobre alguns elementos da Santa Missa. Não é possível aqui tratar de tudo, né? Inclusive, eu uma vez fiz uma formação aqui na paróquia sobre isso, gastei muito mais tempo explicando a celebração da Santa Missa, e nós gravamos esta formação e ela está disponível para quem quiser adquirir. Foi um pequeno curso que, na verdade, depois eu ofereci lá no Instagram, né? Então, se alguém tivesse interesse para ouvir outras reflexões, que aqui eu não vou conseguir fazê-las. Na semana passada, no primeiro domingo que eu fiz essa meditação, eu tratei dos ritos iniciais. E hoje eu queria falar um pouco sobre a liturgia da palavra, que é a primeira grande parte da celebração da Santa Missa, e já começar a tratar da liturgia eucarística
porque como eu só tenho 4 domingos, então preciso dividir nesses 4 domingos todos os elementos que fazem parte da celebração. Então, pelo hábito, eu vou supor algumas coisas que nós conhecemos. Então, a liturgia da palavra começa logo após a oração da coleta, que é aquela oração que conclui os ritos finais, onde o padre recolhe, né, as intenções da comunidade para oferecê-las ao Senhor, para suplicar junto com Cristo ao Pai por aquelas intenções. E depois a comunidade se senta nessa atitude de escuta. E aqui eu queria já primeiro dizer uma coisa muito importante. Hoje, nós, infelizmente, por uma série de razões, nós perdemos a nossa capacidade de nos concentrarmos. Eu digo isso não como uma acusação a ninguém, eu penso em mim mesmo, né? Eu me lembro que quando fui ordenado padre, até então eu nunca tinha tido um celular privado. Naquela época, minha mãe me deu um telefone ainda analógico, né? E quando fiquei padre, foi a primeira vez que também tive um computador pessoal. Até então, todo e qualquer computador que eu usava eram computadores coletivos. Isso significa que, até naquele momento, o uso das telas, para mim, era uma coisa muito distante, não fazia parte da minha rotina, né? Sobretudo, quando voltei da Itália, quando fui estudar, isso foi em 2012, que aí eu troquei o celular analógico pelo primeiro smartphone, né? Que aí o computador chegou também nas minhas mãos e eu poderia carregá-lo comigo, né? Eu noto uma diferença, mas muito grande, entre a minha capacidade de concentração até aquela época em que eu comecei a usar mais o computador. Estou lá na Itália para escrever a tese de mestrado e depois a de doutorado, e depois, sobretudo, quando comecei a usar o telefone. Anteontem eu liguei para um padre, tem um padre amigo na Inglaterra, que vocês já devem ter me ouvido falar sobre ele aqui nas minhas homilias, para conversarmos, né? E estávamos dialogando sobre algumas coisas e falamos também do mal que está fazendo as telas para nós, e sobretudo para as crianças. Por isso, me permitam um parêntese aqui. Tirem o celular das mãos das crianças. Tirem o celular das mãos das crianças. Parem de dar celular como se fosse chupeta para os filhos de vocês. Se eles estão precisando ser intertidos, brinquem com eles, ofereçam caneta, papel, deixem eles brincar de uma outra coisa. Não deem celular. Não facilitem a vida de vocês estragando a dos filhos. Não facilitem a de vocês estragando a dos filhos. Então, fecha o parênteses. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu me dou conta, como professor, estudante, que ainda sou, porque continuo estudando, que a minha capacidade de me concentrar, por exemplo, num texto lido que está à minha frente, e permanecer concentrado, diminuiu muito nos últimos tempos. E, quiçá, quando a gente ouve alguma coisa. Por isso, vira e mexe aqui nas minhas homilias, eu paro e chamo a atenção de vocês, prestem atenção. Por quê? Porque a nossa capacidade de concentração diminuiu muito. Quando a gente está escutando, é pior ainda. Há estudos sobre isto, que mesmo assim, quando a gente tem uma capacidade elevadíssima de concentração, a gente consegue ficar atento no mesmo ponto, mais ou menos por uns 10 minutos. Por isso que nós que damos aula, né, assim, a gente vai aprendendo que de tanto em tanto tempo, a gente faz alguma coisa que quebra o ritmo da aula, para poder chamar a atenção das pessoas para um outro ponto, assim elas desviam a atenção, pois você pode voltar para aquele que você estava falando e ela consegue se concentrar de novo, né? Esses são recursos, não é para enganar, mas para fazer com que o nosso cérebro recupere a capacidade de se fixar. Então, por que eu estou chamando a atenção disto, né? Porque é uma grande pena que durante a missa a gente não esteja atento às leituras. E aqui há uma grande confusão, né? A gente tende a valorizar muito a homilia. Claro que é uma coisa muito importante, porque naquele momento alguém que estudou os textos bíblicos, leu comentários, se preparou, está nos tentando ajudar a compreendermos melhor aqueles textos. Porém, é bom lembrar que a homilia é a palavra, ainda que de um padre ou de um bispo que leu, que estudou, no caso dos bispos ainda tem um peso maior, porque é o sucessor dos apóstolos. Porém, a homilia não é a palavra de Deus. Ela, no máximo, é um reflexo, às vezes um pouco borrado, porque este reflexo, quando bate num espelho não tão polido assim, né, reflete uma imagem não tão perfeita. E por isso que ouvir a palavra de Deus para nós é muito mais importante do que ouvir a homilia.
E uma coisa eu queria já ir indicando, eu já disse isso lá, eu não vou explicar tudo da celebração da missa, estou chamando a atenção para alguns pontos, né? Seria muito bom que vocês exercitassem essa capacidade para si e para os filhos de vocês. Seja para a escuta da palavra, que também, claro, secundariamente, a escuta da homilia, né? Eu já dei esse conselho e queria dar de novo. Quando voltarem para casa, ou no nosso caso aqui na paróquia, a gente tem um café aqui depois da missa para nos reunirmos em família, né? Seria bom, ao invés de a gente ficar conversando coisas, ou ligar logo o som para escutar uma música, né? Seria bom que a gente se perguntasse, né? Que leituras eu fiz hoje? O que eu ouvi hoje? Eu falo isto porque vocês vão se surpreender que talvez nem se lembrem qual foi o evangelho de hoje, 5 minutos após a missa. Isto mostra que a nossa capacidade de atenção é muito pequena, né? E depois, não só isto, eu queria que vocês fizessem isso com as crianças, perguntassem o que o padre disse hoje. Tudo bem, elas são criancinhas, mas se a gente faz isto, na semana que vem a gente faz de novo, na semana que vem a gente faz de novo, a criança fica estimulada a prestar atenção só para responder para os pais. Mas é uma provocação muito positiva, né? Porque a gente vai habituando as crianças a se interessarem por aquilo que é mais importante, que é a escuta da palavra de Deus, né? Então, durante todo este tempo da liturgia da palavra, o centro é Cristo, que é a palavra de Deus, que continua a falar conosco através destas leituras do texto sagrado, né? Ou seja, durante este tempo o que nós estamos fazendo é ouvir atentamente. E como o Evangelho é por excelência a palavra que reflete Jesus Cristo, porque lá está narrada a vida de Jesus, suas atitudes, suas palavras, então, como o Evangelho é por excelência o momento da palavra de Deus, nós inclusive nos colocamos de pé, né? Começa a cantar o Aleluia, que é uma palavra de aclamação, o que acontece? Todos nós ficamos de pé, porque é uma atitude de prontidão, né? Muitas vezes no texto bíblico diz que os homens cingiam os rins e ficavam prontos, né? Então, cingir os rins é preparar-se para a luta, né? Ou, ao mesmo tempo, porque na mentalidade antiga, o rim, né, essa região, era lugar das paixões, né? Então, cingir os rins também significava dominar as paixões, colocar em atitude de prontidão para esta luta, né? Então, nós queremos ouvir atentamente o Senhor, que fala através da palavra, mas não só isso, né? Esta prontidão é de escuta e também de prática. Então, há um duplo sentido, podemos dizer, nesta atitude nossa de atenção, que é ouvir atentamente, mas não só ouvir, né? Queremos ouvir para depois colocar em prática a palavra de Deus. Por isso, assim, eu insisto muito também, né, que a gente mantenha silêncio, atenção, que a gente cuide das crianças, com todos os limites que isto impõe, né? Eu sei que não vai ser nunca perfeito, porque as crianças não têm essa capacidade. Todo esse empenho da nossa parte, né, para que o silêncio do coração, o silêncio exterior, dê espaço à palavra que quer falar conosco, né? E só uma menção ao Salmo responsorial, porque o Salmo de resposta na missa não é simplesmente uma música que nós queremos cantar, né? É muito interessante que, se a gente for prestar atenção, o refrão do Salmo que nós repetimos de maneira litânica, se vai dizer, ou seja, como uma ladainha, né? Porque na ladainha a gente repete as coisas, né? Então, essa repetição litânica do refrão do Salmo, na verdade, é para nos ajudar a decantar a palavra de Deus em nós. Por isso que, normalmente, o refrão do Salmo, ele está ligado à primeira leitura, ou ao Evangelho, ou à segunda leitura. Aquele refrão, ele não é escolhido aleatoriamente. Aquela frase que nós repetimos tem a ver com as leituras de hoje, porque repetindo, né, como quem repete. Por isso eu estou pedindo para vocês, voltem para casa repetindo qual é o texto bíblico que ficou. Eu sou o bom pastor. Hoje eu fiz questão de, na hora de cantar o Evangelho, mudar o tom do canto na mesma frase, eu sou o bom pastor, porque esse é o domingo do bom pastor, né? Então a gente deveria voltar para casa com eu sou o bom pastor. Jesus é um bom pastor. Ele deu a vida por mim, ele deu a vida por suas ovelhas, né? Então, fazer com que esta palavra repetida, né, ela caia e fique dentro do nosso coração, né? E depois, no final da homilia, nós normalmente fazemos a profissão de fé, ou seja, nós repetimos aquilo que nós cremos. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e assim por diante, né?
Por que a profissão de fé neste lugar? Né? Porque nós ouvimos a palavra. E a palavra de Deus é para nós a fonte da nossa fé. Da onde a gente tira que nós queremos em Deus? O credo começa assim, né? Porque Deus se revelou a nós através da sua palavra. Conhecemos a sua existência pela nossa inteligência, pela razão natural, mas mais particularmente o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Depois Ele se revelou como Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e a terra, e assim por diante, né? Então, é a palavra de Deus que é para nós fonte de tudo aquilo que nós cremos. Por isso, ao ouvir a palavra de Deus, todos nós como comunidade, aos domingos e nas solenidades, nós somos chamados a ficar de pé de novo e dizer, eu creio. Ou seja, eu creio nesta palavra que eu ouvi. E crendo nesta palavra, eu quero voltar para a minha casa e praticá-la. E a liturgia da palavra é concluída com a oração universal, ou assim chamada oração dos fiéis também. Aquele momento em que nós, diante da palavra de Deus e diante da Eucaristia que nós estamos celebrando, do sacrifício do Senhor, que vamos atualizar sobre esse altar, queremos trazer as intenções que são aquelas mais caras à igreja. E se também nós prestarmos atenção, a sequência daquela oração universal, normalmente é sempre a mesma. Nós rezamos pelos nossos pastores, o Papa, os bispos e etc., os sacerdotes. Depois rezamos normalmente por toda a igreja, depois rezamos pelos governantes, depois tem outras intenções que normalmente estão ligadas ao momento em que nós vivemos. E quase sempre a formulação destas intenções também tem a ver com aquilo que nós ouvimos naquele dia. Se a gente prestar atenção, formos um pouquinho mais atentos, a gente vai ver que o texto das orações, ainda que eles mantenham uma certa ideia, mas o modo de formulá-las muitas vezes tem a ver também com o texto que nós lemos ontem. E aí concluímos a liturgia da palavra e começamos a liturgia eucarística, que hoje eu vou tratar só este elemento, que é o elemento do ofertório, né? Aqui tem várias coisas, é quase impossível em tão pouco tempo, para não delongar demais também a homilia, né? Tratar de todas essas coisas, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né? Em primeiro lugar, o elemento histórico do ofertório, né? Claro que sempre o ofertório na missa teve esse sentido de levar para o sacerdote, que é quem oferece o sacrifício em nome da igreja, a vítima, né? Só que neste caso, nós não oferecemos, como era no tempo dos israelitas, um cordeiro vivo, no sentido de um animal, né, que vai ser sacrificado sobre o altar, seu sangue ia ser derramado, aspergido no povo, né? Nós sabemos que nós atualizamos na celebração da Santa Missa o sacrifício do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Por isso que nós atualizamos este sacrifício de maneira sacramental, né? E os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível. E por isso que nós trazemos para o altar é o pão e o vinho que vão ser consagrados, ou seja, mudados no corpo e no sangue crucificado e ressuscitado de Jesus Cristo. Por isso que nós trazemos para o altar o pão e o vinho, que para nós é a vítima a ser ofertada. Aqui é muito interessante. A palavra hóstia, literalmente, ela significa justamente isto, né? Uma vítima a ser ofertada, algo que vai ser ofertado. E que no nosso caso é o pão e o vinho que vão se mudar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas historicamente, o momento do ofertório era o momento em que também as pessoas traziam aquilo que ia ser repartido na comunidade. Na semana passada eu citei um texto de São Justino Mártir, né? E que é do século II e que explica fundamentalmente já a celebração da Santa Missa, mas existem outros textos, por exemplo, existe um que se chama Doutrina dos 12 Apóstolos, ou chamada também de Didaquê, né? Que naquele momento as pessoas levavam para os sacerdotes aquilo que ia ser depois partilhado na comunidade. Quem participou da missa nesses dias se lembra que nos Atos dos Apóstolos nós lemos que os cristãos tinham tudo em comum. Eles vendiam os seus bens e partilhavam os seus bens. Então, naquele momento, na hora da missa, as pessoas levavam comida, animais, que depois iam ser distribuídos entre o povo. Por isso que o padre, depois de receber esses ofertórios, lavava a mão, né?
A ablução que o padre faz depois que ele faz as oferendas, vocês já viram eu fazer isso várias vezes, ou outros padres, inicialmente tinha uma função realmente de lavar, porque imagina, ele pegava lá numa galinha, ele pegava num porco, ele pegava num saco, não sei, ele tinha que lavar as mãos, né? Hoje nós não ofertamos mais isso, o padre não recebe mais isso, porém ele manteve o gesto litúrgico de lavar as mãos. E aqui há um elemento muito interessante, porque deveríamos sinceramente pensar quais são as oferendas que nós estamos levando para o altar. Porque às vezes as nossas oferendas, mesmo não sendo uma galinha suja, pode ser uma oferta suja. E aqui é muito interessante porque vocês não ouvem, porque o padre faz as orações secretamente, ou seja, é uma oração privada, né? Quando o padre oferece o pão e o vinho, ele vai dizer: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, né? Esta expressão mostra que junto com o pão e com o vinho, nós também queremos oferecer a nossa vida. Aqui é muito importante lembrar, Eucaristeia em grego quer dizer ação de graças. A ação de graças dada a Deus é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo sobre esse altar. Mas nós queremos colocar a nossa vida junto com a vida de Jesus. Queremos fazer sacrifício da nossa vida junto com o sacrifício de Cristo, né? Por isso, as hóstias que se multiplicam sobre o altar, na verdade, representam a hóstia que somos cada um de nós. Aquilo que nós colocamos dentro daquelas âmbulas, as pequenas hóstias, na verdade, é um sinal do sacrifício que nós queremos oferecer. É o meu sacrifício colocado junto com o sacrifício de Cristo. É a minha vida que eu quero ofertar junto com a vida de Jesus. Por isso essa pergunta, né? Qual é a oferta que eu estou fazendo? Será que o sacerdote precisa lavar as suas mãos porque a minha oferta não é pura? Então, deveríamos pensar sinceramente que oferta de vida nós estamos fazendo para o Senhor, né? E quando o padre recebe o vinho consagrado, o vinho para consagrar, melhor dizendo, ele deita o vinho sobre o cálice. Depois, não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes a gente não consegue, né? E aqui muito cuidado para não tornar o ofertório uma espécie de pausa na missa, né? É interessante porque vocês prestam atenção e tantas vezes no ofertório, de novo, assim, há uma dispersão das pessoas. A gente aproveita para fazer um monte de coisa, para beber água, não sei o quê, para conferir o celular, né? Que não deveria ser assim, né? Então, aquele momento, o sacerdote, além do cálice, com o vinho no cálice, ele deita uma gota de água, né? Isto é um gesto que repete o gesto de Jesus na última ceia, porque era costume dos judeus, na ceia pascal, colocar colocar vinho e água dentro do vinho, né? Então, sabendo disso, a igreja manteve o costume que Cristo repetiu certamente naquela última ceia. A pergunta é, qual é o sentido litúrgico disso, né? Há duas coisas muito interessantes que a gente poderia pensar. Nós sabemos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E que a divindade certamente é infinita, e que a humanidade de Cristo, ou mesmo a humanidade pensada genericamente, se comparada com o Senhor, é como uma gota de água dentro de um oceano, né? Como nós não podemos colocar o oceano dentro do cálice, nós colocamos o vinho e deitamos uma gota de água para lembrar Cristo que assume a nossa humanidade em si mesmo, né? E aqui é muito bonito, né? Porque não é a sua humanidade somente, é a nossa humanidade que Cristo assume. Por isso que, ao colocar uma gota de água, que depois se dissolve na divindade de Cristo, né? A gente, na verdade, está com isto liturgicamente lembrando que nós somos como aquela gota d'água que é imersa na divindade, né? A nossa vida pobre, miserável, pequena, que se dissolve na misericórdia de Deus, no amor de Deus. É a nossa vida que é ofertada dentro daquele cálice com Cristo, né? Não é só a hóstia, né, mas o vinho também. Nós queremos oferecer a nossa vida com o Senhor, o sacrifício da nossa vida com o Senhor. E é claro que o sacerdote prepara como aquele que vai oferecer o sacrifício, né? E aqui há um gesto também muito bonito, né? Depois de preparar o altar, o padre se inclina e reza uma oração também secreta, né? Em que ele humildemente
claro, primeiro em seu nome, mas depois também no nome da igreja, porque o padre celebra a Santa Missa também em nome da igreja, né? Ele pede a Jesus que aceite este nosso sacrifício. Aqui lembrando da pureza do nosso sacrifício. O sacrifício de Cristo é puro, o nosso não, né? Por isso queremos unir o nosso ao dele, para que o Senhor nos purifique sempre mais, né? E nos ajude sempre mais a nos aproximar deste altar com um coração contrito e humilde, como diz a oração, né? Ou seja, um coração triturado por causa da nossa dor, por causa do nosso pecado, né? Então, oferecemos a Deus. E o ofertório conclui com o padre que diz: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, o padre que oferece como sacerdote ordenado o sacrifício de Cristo, né? O padre que vai oferecer em nome de Cristo aquele sacrifício. E depois também a igreja como estas pequenas hóstias, né? Que quer também em nome pessoal, né, oferecer esse sacrifício. Eu queria terminar a homilia de hoje fazendo uma provocação, já fiz tantas, né? E eu falei isso na semana passada. É muito importante que a gente comece a tomar consciência disso. É claro que nós não vamos viver cada momento da missa com a consciência simultânea de tudo que eu falei aqui. Isso é impossível, né? Mas é muito importante que a gente vá se esmerando para fazer cada gesto e participar de cada momento com a maior intensidade possível. Não só exterior, claro, né, mas sobretudo com a intensidade interior. Por isso, ao chegar na missa, né, eu repito, né, os gestos a serem feitos precisam nos ajudar nessa participação. E a partir de agora também, né, já que a gente aprendeu alguma coisa que é importante, né, que a gente também agora, os gestos do ofertório, todos, a gente faça com a máxima intensidade possível. Assim, pouco a pouco, né, porque é sempre assim, a nossa vida não tem mágica, né? Pouco a pouco a gente vai entrando dentro do mistério. Na verdade, como aquela gota de água, vamos sendo absorvidos no mistério de Cristo. E pouco a pouco a nossa vida vai se dissolvendo naquele amor do Senhor e a gente vai participando, não só por um esforço pessoal, é claro que tem que ter empenho da nossa parte, mas sobretudo por uma graça muito particular. Vamos participando de uma maneira mais intensa deste momento que é, como eu já disse, o cume da nossa vida cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.